O velho Davi lá, ele vestiu sua, ele recebeu seu diploma de bacharel, vocês sabem, e seu diploma em direito e doutorado em leis e doutorado em divindade, vocês sabem tudo sobre si. Ele disse: Não sei nada sobre essas coisas, nunca testei nada, não sei o que é isso. Disse: Não posso fazer isso. E Saul logo descobriu que sua vestimenta eclesiástica não servia em um homem de Deus. Amém. Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem, prefiro ter uma antiga experiência. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça o seu abecedário e o leve aqui até uma encosta perto de um velho tronco em algum lugar e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos, a mandá-lo para todas as escolas que há no país que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém. Isso mesmo. Sim, Senhor. E lá, Davi olhou para aquilo e disse: Não sei nada sobre isso. Não sei como dizer amém. E todas as doxologias e todas essas coisas. Não sei como se faz isso. Disse: Deixa-me ir com o que já comprovei estar certo. Aleluia. É isso que eu digo. Eu sei que, quando me aproximei do meu superintendente geral, disse a ele que o anjo do Senhor havia se encontrado comigo. Ele disse: Billy, vá para casa. Você teve um pesadelo. Ele disse: Ora, quer dizer que com instrução de sétima série você vai orar por enfermos e vai orar por reis? Eu disse: Foi o que ele disse. Disse: Como vai fazer isso? Eu disse: Eu não sei, mas ele me trouxe até aqui, ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e o fará. E ele disse: Ah, filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. Eu não precisava de um descanso. Eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Faça alguma coisa, está na hora. Pessoas estão em situação difícil. Vamos, traga-as ao Senhor Jesus rapidamente. Notamos que encontramos o pequeno Davi ali e ele disse: Agora, olha, eu não sei nada sobre todos esses teus diplomas, eu não sei nada sobre tuas armaduras e todas as coisas com que vocês lutam, discutem e contendem. Mas eu sei de uma coisa: tenho confiado nessa pequena funda. Deus entregou o leão com essa funda. Ele entregou todas essas outras coisas com essa funda. E Deus entregará aquele incircunciso filisteu com essa funda. Eu sei que quando eu era pecador, perdido e no mundo, morrendo sem Cristo, o Espírito Santo me salvou. Sei que quando estou cansado, o Espírito Santo me deixa feliz. Sei que quando eu preciso de alimento, o Espírito Santo me alimenta. Muito mais o Espírito Santo me curará se eu estiver enfermo, depois que Deus prometeu isso. Não sei das outras coisas sobre vocês, mas sei que Deus fez uma promessa, e é a promessa de Deus, e Deus cumprirá a sua promessa. Que é isso na tua mão, Davi? Ele disse: Uma funda. Amém. Como vais lutar contra aquele gigante lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguirias chegar perto dele. Ele disse: Eu já testei, sei o que isso fará. Isso mesmo. Ó, um homem ou mulher que já nasceu do Espírito de Deus, que já recebeu o Espírito Santo, eles sabem o que isso fará. Não sei o que toda a argumentação de vocês e todas as suas escolas vão ensinar, mas sei de uma coisa, que isso fará o que Deus disse que faria. O pequeno Davi havia aprendido sobre Deus pela via da natureza. Ficando lá sozinho, ele falava sobre águas tranquilas e verdes pastos. Ele tinha visto Deus em sua condição primitiva, Deus em sua natureza, movendo-se. Deus está na natureza. Vocês não creem? Claro que está. Gosto tanto de observá-lo no pôr do sol, observá-lo
como o crescimento das flores, observá-lo quando o sol está nascendo. Faz um tempinho aqui eu estava nas montanhas, para onde vou quando fico tão cansado que não consigo mais continuar. E subi lá no outono para caçar, e estava caçando alce. Estava no final do outono, estávamos bem lá no alto, porque a neve ainda não tinha caído para fazer o rebanho descer. E eu estava bem no topo, ou perto de onde a floresta termina. E no outono, lá em cima das altas montanhas, vem, neva um pouco, e então chove um pouco, e então o sol sai. Vocês sabem como é no outono. E enquanto ia, não para matar a caça, apenas para ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho com Deus. Todo homem e mulher, esse é o problema. Você deveria passar mais tempo, todos os dias, em vez de perambular de um lado para o outro e correr por aí. Deveria sair, ir para algum lugar, orando e buscando a Deus. Amém. E eu estava andando lá em cima e caiu uma tempestade, e fiquei atrás de uma árvore assim, e estava de pé atrás da árvore, e os ventos soprando. Era um local cujas árvores tinham sido derrubadas pelo vento lá, de qualquer maneira. Então, depois que a tempestade passou, eu saí de trás da árvore, estava com meu rifle no chão, e olhei e comecei a ouvir a manada de alces à distância. Eles se perderam na tempestade. Estavam clamando, chamando uns aos outros. Minha mãe é meio índia e isso o bastante para que eu goste demais daquela região remota. Oh, que coisa! Como Davi disse, quando um abismo começa a chamar outro abismo. E realmente começou a chamar outro abismo então. Um velho lobo cinzento começou a uivar aqui em cima, e a companheira lhe respondeu lá na baixada. Chorei como criança. Não pude evitar. Fiquei lá e chorei com as mãos levantadas. Olhei para lá. Então o sol saiu lá no horizonte ao oeste, espiando através daquele grande olho que tudo vê. E acima, aqueles pinheiros tinham congelado lá em cima com o gelo. Formou-se um arco-íris de lado a lado do vale assim. Pensei, ó Deus, para todo lugar que se olha pode-se vê-lo. Lá estava ele. Pensei que lá está ele, olhando para lá. Ele está olhando por entre meio. Lá está ele no rebanho de alces, e aqui embaixo está ele nos lobos uivando. Aqui está ele na natureza. Pensei, como Pedro disse, bom é estar aqui. Construamos 3 tabernáculos. E fiquei muito religioso e dei voltas e mais voltas naquela árvore, gritando o mais alto possível, gritando e dando pulos o tanto quanto podia. Se alguém aparecesse por lá, ia querer me levar para o hospício e achar que havia alguém louco na mata. Mas eu estava a uns 48 ou 64 quilômetros da civilização. Estava sozinho com o Senhor, desfrutando. Olhei para cima e vi aquilo e pensei: sim, aquele arco-íris. Deus o deu a Noé. Ele era, na aparência, semelhante ao arco-íris, como pedra jaspe e sardônica. O primeiro, o último, aquele que era, que é e que virá, raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. E outra vez dei voltas e mais voltas na árvore, tão vigorosamente quanto podia, gritando o mais alto possível. E um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se os irmãos já viram um ou não, mas um pequeno esquilo de pinheiro estava sentado lá, em um toco. Ele começou a chiar, 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 chiando, 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 como se fosse me afugentar. Pensei, por que o esquilinho está tão agitado? Ele estava chiando mesmo. E olhei para lá e pensei, talvez ele esteja com medo de mim. E então olhei por acaso e saindo lá de baixo, o vento tinha forçado uma grande águia a descer. E aquela grande águia, quando ela apareceu, era por isso que o esquilinho estava chiando. Ela pulou para um galho assim e o esquilinho voltou a chiar. Olhei para aquela grande águia e pensei, agora, Senhor, será que eu assustei aquela águia lá
e eu estava gritando tão alto. Eu olhei para ela e pensei: agora, tu a colocaste aqui perante mim para ver por algum motivo. Não sei por que tu apresentaste essa águia a mim. Fiquei olhando para ela. Oh, era um grande, enorme pássaro. E notei seus grandes olhos de aspecto aveludado olhando em volta. Pensei: bem, há uma coisa que admiro em você. Você é, você é corajosa, não está com medo. Eu pensei: por que não está com medo? É o que eu quero saber. Por que não está com medo? Não está com medo de mim? Eu olhei para ela, vocês sabem, e ela afofando as penas várias vezes, vocês sabem, e andava de um lado para outro naquela tora, olhando por ali. E ela olhava para aquele esquilo de pinheiro e olhava para mim. Eu disse: sabia que eu posso atirar em você? Apenas olhou para mim e continuou, vocês sabem, andando de um lado para o outro. Ele não a estava incomodando muito. E pensei: por que é que você não está com medo? Então aconteceu-me de dizer: agora, vou estudar, Senhor, qual o motivo disso? Agora eu te vejo lá no arco-íris, eu estava ouvindo o bando de lobos, eu te vejo lá no pôr do sol. Por quê? Tu estás naquela águia? E olhei um pouquinho para aquela ave. Pensei: sim, a razão pela qual ela não está com medo, ela está movendo as penas para frente e para trás. Deus lhe deu um par de asas, e ela sabe que antes que eu pudesse pegar aquele rifle, ela estaria nas copas das árvores e eu nunca conseguiria atirar nela. Eu disse: glória a Deus. Tive outro acesso. Lá fui eu correndo, pensei: isso mesmo, contanto que possa sentir o Espírito Santo perto, que diferença faz o que acontece? Que tudo se vá, seja o que for, contanto que possa senti-lo perto, saber que ele está aqui. Alguém disse: irmão Brana, o irmão não tem medo de enganar-se alguma noite? Eu disse: não, não enquanto eu puder senti-lo. Não, Senhor. Quando ele for embora, eu sairei da plataforma, mas contanto que ele esteja ali. Observei aquela águia por alguns minutos. Estou saindo do meu assunto aqui, mas quero lhes dizer isso. Quando observei lá um pouquinho, depois de um tempo, ela se cansou de ouvir aquele esquilinho de pinheiro chiando, 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 e simplesmente deu um grande salto assim, com algumas batidas de asas, logo estava bem acima das copas das árvores. E ela não bateu mais as asas, ela sabia posicionar as asas, e a observei. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Simplesmente continuou subindo, subindo, subindo e subindo, até se tornar um pontinho. Fiquei lá e gritei bem alto. Disse: sim, Senhor, é isso, é isso. Não é pular e se unir à metodista e voltar para a batista e para a presbiteriana, para a pentecostal, assembleias, unidade, por todo lado assim. É só posicionar as asas. Aleluia, isso mesmo. Não é ficar correndo de uma reunião de cura para outra, não é ficar correndo de um consultório médico para o outro, é saber posicionar as asas de fé no poder do Espírito Santo. Toda vez que ele passar, suba com ele até que se possa deixar esse velho chiado, chiado, chiado da terra. Esse velho bando que diz: os dias de milagres já passaram, e isso foi para as pessoas há muito tempo. Suba acima disso. Toda vez que o Espírito Santo passar como uma onda, prenda suas asas nele e suba para os céus do céu até desaparecer de vista. Deixe essa velha coisa e tal terrestre ficar aqui atrás dizendo: bem, creio que os dias de milagres já passaram. Creio que essas pessoas que pensam assim não estão certas da cabeça. Apenas suba acima disso. Amém. Não bata as asas e pule. Apenas posicione suas asas. Deixe o Espírito Santo erguê-lo, erguê-lo e erguê-lo. Apenas continue até estar fora. Sim, um dia lá em cima eu estava arrebanhando gado.
Aconteceu-me de notar nada sobre ou outra coisa sobre a águia. Uma velha mãe águia, quando faz seu ninho, ela o faz com grandes galhos e coisas tais, e é fedorento perto dele. Então, quando as aguiazinhas aprendem a voar, eu estava observando, eu prendi, coloquei as rédeas do meu cavalo em torno de um galho e fui até lá. Estava de binóculo apenas observando. Vi aquela velha mãe águia lá em cima. Ela estava fazendo algo, batendo as asas. Foquei meu binóculo nela e a observei, porque estávamos trazendo o gado para baixo. E olhei para lá e a vi, como ela estava fazendo aqueles filhotinhos sair. E ela continuou mexendo com aquelas aguezinhas para um lado e para o outro lá em cima. E depois de um tempo ela fez todas subirem em suas asas e as tirou daquele velho ninho fedorento e desceu para o vale e abaixou suas grandes asas assim. E quando o fez, todas aquelas aguezinhas desceram e começaram a andar por ali. A primeira vez que puseram os pés na grama, que coisa! Como elas estavam se divertindo! Eu disse: Senhor, se isso não é um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, então eu nunca vi um na vida. Isso mesmo, eu disse: olhe para elas. Fora daquele velho ninho fedorento lá em cima, você sabe, onde havia fedor e espinhos e coisas tais. É assim que Deus faz. Ele levanta você nas asas de uma águia e o tira das coisas velhas e fedorentas do mundo para este lugar onde tudo é possível, tão livre quanto se pode estar. Amém. Então as observei correndo por ali, pegando um bocadinho de grama aqui, correndo e pegando um bocadinho aqui, brincando, simplesmente aproveitando, sem nenhuma condenação. Pensei, bem, agora o que aquela velha mãe vai fazer? Depois que viu seus pequeninos começarem a brincar e se divertir, ela posicionou as asas novamente e foi direto para a rocha mais alta que pôde achar. Ela pousou lá em cima, empoleirou-se e começou a olhar em volta. Oh, que coisa! Pensei, isso mesmo. Quando o Senhor Jesus me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha, Cristo Jesus. Ele escalou as muralhas da glória, sentando-se no alto, observando embaixo. Ele está de olho no pardal, e sei que vela por mim. Nenhum mal, nenhum perigo, nada mais pode acontecer enquanto estivermos em Sua divina presença. Amém. Aconteça o que acontecer, até a própria morte perdeu seu aguilhão, porque ele se encontra lá na glória esta noite. Seus olhos estão observando esta reunião para ver exatamente o que acontecerá. Enquanto os seus pequeninos estão reunidos em torno do trono de Deus, regozijando-se na palavra de Deus, gritando na presença de Deus. Oh, que coisa! Despreocupados. Aqueles filhotinhos não olhavam para nada. Ora, fosse um coiote em direção a um deles, ele levaria a surra mais terrível que já levou na vida. Amém. Oh, que coisa! E quando ela pousou lá, então, depois de um tempo, eu fiquei sentado lá por umas 2 horas observando-a. Soprou um ventinho vindo do norte, uma pequena corrente esverdeada, das que surgem rápido. A tempestade estava chegando. E quando ela soltou um grito, quando deixou o ninho lá em cima, ela voou direto para baixo assim. Soltou um grito e todas aquelas aguezinhas por toda a pequena campina lá começaram a correr para se juntarem. E ela estendeu as asas assim. Cada uma daquelas aguezinhas correu e saltou para cima da asa, prendeu o biquinho em uma pena assim, e ela ergueu aquelas grandes asas magistrais, e aquela tempestade descendo a colina com um forte ruído, a 96 quilômetros por hora, e ela foi tão direto para a rocha quanto pôde e as levou para o abrigo. Pensei, sim, um dia desses haverá um grito vindo de cima. O Senhor Jesus virá e estenderá suas grandes asas, e todos os seus pequeninos saltarão para os braços da velha e rude cruz, e seremos levados para a segurança do dia da sua vinda, até que a tempestade da vida passe. Oh, que maravilha, se você olhar para Deus em sua natureza. Davi tinha visto isso e sabia que Deus existia e que Deus ia libertar. Ele tinha visto Deus em sua natureza.
Então ele disse: Dá-me essa pequena funda. Eu a testei. Essa é a única coisa com que sei mexer, essa funda. E isso é tudo que um crente sabe, que Deus disse assim, e essa é a velha funda. Confiarei nela a qualquer hora, contra qualquer coisa que o diabo possa apresentar. Amém. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, a qualquer hora, sob quaisquer condições. Se um homem ou mulher ousar tomá-la, Deus em sua palavra. Amém. E posso vê-lo então, como ele disse: Bem, vai então, o Senhor seja contigo. E ele chegou lá e procurou no vale e pegou 5 pedrinhas e as colocou em seu pequeno alforje. Ele colocou uma em sua funda e saiu ao encontro de Golias. E Golias olhou para ele e disse: Sou eu algum cão? Bem, ele o amaldiçoou em nome de seus deuses. Disse: Vou te pegar, seu santo rolador nanico, tu, e espetar essa lança em ti e te pendurar aqui em cima e deixar que os pássaros se alimentem de ti por um tempo. Sim, Senhor. Vocês dizem: Davi não era um santo rolador. Sim, era. O que vocês chamam de santo rolador. Quando a arca do Senhor estava chegando, ele saiu e dançou diante da arca tanto quanto pôde. E sua esposa zombou dele. Disse: Se não gostas disso, observa isso. E lá se foi ele dando voltas e voltas em volta da arca novamente. Se isso não é um santo rolador moderno, eu nunca vi um na vida. Claro que ele era. Amém. Alguém disse: Irmão Brana, o irmão tem um pouco daquele novo tipo de religião, não tem? Eu disse: Não, eu tenho uma boa dose do tipo antigo. Amém. Disse: Eu disse: Quero dizer aquela religião em que se grita. Eu disse: Essa é a religião mais antiga que já se conheceu. Disse: Deus perguntou a Jó: Onde estavas tu quando eu fundava os mundos? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam? 10.000 anos antes que o mundo fosse formado? Amém. Vão me chamar de santo rolador de qualquer forma. Então é melhor se aprontarem, se acostumarem com isso. Observem, irmãos, permitam-me dizer-lhes uma coisa. Davi sabia e embrulhou aquela velha funda. Ele saiu e disse: Tu vens ao meu encontro como filisteu, em nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança. Mas eu vou ao teu encontro, em nome do Senhor Deus de Israel, do próprio exército que tu desafiaste. E disse: Darei hoje mesmo o teu corpo aos pássaros e aos animais do campo, e pegarei toda a carne desses filisteus. Então o velho sujeito partiu para cima dele. Agora, vejam, Davi, quando ele atravessou correndo este pequeno riacho, atravessou para enfrentá-lo. E quando atravessou, o que ele tinha na mão? Era isso que Davi tinha. Ele tinha 5 pedras. Fé. Em inglês, fé tem 5 letras: F-A-I-T-H. Com 5 dedos em volta de Jesus, 5 letras: J-E-S-U-S. Aqui vem ele, 5 pedras em 5 dedos. Fé no Senhor Jesus. E a pedra foi direto ao crânio daquele velho gigante. E Davi o derrubou e cortou sua cabeça. E quando fez isso, ele olhou por ali, e todos os outros viram o que foi feito. Eles criaram coragem e sacaram suas espadas e começaram a lutar contra os filisteus até o muro, matando-os. Aqui, há alguns anos, quando comecei, não havia quase ninguém pregando sobre a cura divina. Quando viram o congressista Upshaw e muitos deles curados, eu lhes digo, presbiterianos e metodistas e Assembleias de Deus, e todos eles arranjaram um para si, e todos arranjaram um para si. A Igreja de Deus arranjou um, Oral Roberts, e a outra arranjou outra, pessoa e irmão. Temos cortado filisteus de lado a lado. Aleluia! Porque cada coração está criando coragem essa noite, e a metade nunca foi contada. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, prometeu. Que é isso na tua mão essa noite? O que quer que você tenha, use para a glória de Deus.